Ai, que delícia, o timeline se espalha. Tá em Porto Alegre, tá na Filadélfia, em Philly, eles chamam assim, e tá na Serra Gaúcha. Atrás de mim, meninos, vou descrever, mas vocês podem acompanhar. Hoje é um programa para ver, tá, gente? Também, ou principalmente para ver. Tá a estátua do Rock, né, do personagem do Sylvester Stallone, a escadaria... A escadaria do Rock, a galera vem, corre, faz foto. Olha a fila. A fila tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso que é cedinho aqui, né? 9h15 da manhã. Então a gente tem todo mundo fazendo foto ali com o Rock. Mas rocks, né? Verdadeiros rocks da nossa seleção. Gabardo, Maurício, Diogo estão prontos para contar pra gente se essa expectativa do torcedor, eu repito, de cada 10, 11 pedem o Endrick. Gabardo, onde é que tu anda? Bom dia! Bom dia, Kelly, bom dia, PG, bom dia, Gabriel. Tô com o Maurício Saraiva do meu lado aqui. Primeiro, se essa é uma pergunta jornalística ou é uma pergunta de patroa. Onde é que tu anda? Os dois. O que tu anda Vamos responder, né, fazendo, Maurício? Gabardo? Vamos. Onde é que nós estamos? Na frente da prefeitura, a maior prefeitura entre as cidades norte-americanas, que levou 30 anos para ficar pronta e ficou pronta em 1901 e é um prédio simplesmente espetacular aqui no Boulevard John F. Kennedy. É bem na região central da Filadélfia, ao contrário de Nova York, obviamente não tem o tamanho de é uma cidade grande, né? Mas tem cerca de 1.500.000 habitantes, a gente está bem na região central aqui da Filadélfia. E o que o Maurício falou, que é impressionante, esse prédio da prefeitura aqui é muito bonito, e tá ali uma bandeira, né, da FIFA, com o emblema da Filadélfia na Copa do Mundo, tá no nosso fundo aqui. Então tá uma decoração muito bonita, o Diogo Oliveira tá em outro ponto aqui. Então dá para dizer para vocês que a Filadélfia nesta sexta-feira amanheceu com a expectativa do jogo do Brasil, porque, como aquele tá mostrando lá, né, Maurício, você tá há 2 dias aqui. Sim. Tem milhares de brasileiros circulando aqui na Filadélfia justamente pro jogo de hoje. Aqui exatamente circula menos brasileiro e mais o que eu brinquei com a Andressa na atualidade de gente esquisita, gente de todo tipo. Se bem que, pela visão deles, esquisitos podemos ser nós. Quem você acha esquisito é você, né? Então, mas o fato é que dos brasileiros que estão aqui, todos eles têm uma certeza mais do que uma esperança, né, Eduardo? Hoje não se negocia ponto. Hoje você ganha do Haiti. E no mundo ideal ganha do Haiti com sobra de gol. O que nós não conseguimos fazer, e olha que você e o Rodrigo são simplesmente espetaculares como repórteres, é antecipar o time porque só está na cabeça do treinador, nem os jogadores sabem. Tanto é que hoje eu vi você começando a cogitar a ideia de um jogador que durante a semana inteira não se cogitou, que era o Danilo Santos, que é o cara que eu mais quero que entre naquele meio-campo no lugar do Lucas Paquetá por merecimento. Mas também se cogita a permanência do Igor Thiago como uma espécie de segunda chance, porque na primeira ele foi muito mal. Nós, na verdade, estamos com tudo em aberto, porque o time está só na cabeça de Carleto. O Ancelotti, Kelly, vamos ver se ele melhora a seleção hoje. Daqui a pouco a gente pode trazer todos os detalhes da preparação do Brasil em campo para enfrentar o Haiti. A gente teve, Gabardo, já vou botar o Diogo na conversa também, tudo bom, Diogo? Bom dia. Mas a gente teve senhora, ontem... Sim, senhora, Vossa Excelência muito. Onde é que tu anda, hein, Diogo? Eu quero essa pergunta. Onde é que tu anda, Diogo? Para ser jornalístico. Mas deixa eu provocar o Diogo e o Maurício e o Gabardo, e aí eu vou devolver pro Diogo, que é o seguinte. Ontem a gente teve 2 momentos... Vou botar 2, né, mas seriam 3, em que o Ancelotti é questionado sobre o Endrick. Talvez em função dessa mobilização, essa coisa dos torcedores. Primeiro o Rodrigo Oliveira, e eu acho que quem emenda é o PVC. O Rodrigo pergunta sobre posicionamento e sobre o Endrick, e ele sobre diz, né, e aí ele diz, não é uma coisa nem outra, não é nem isso nem aquilo, é outra coisa, né, sobre o Endrick. E aí se pergunta por que ele não coloca o Endrick na sequência. E em outro momento, o Chico Moedas da Cazé TV pergunta e o Ancelotti fica mudo. Ele fica assim, sem alguns segundos, e aí depois ele dá uma resposta. Então, Diogo, vou passar a bola para ti, para a gente tratar desse assunto, e você acompanhou a pergunta do Rodrigo Oliveira e esses demais momentos que eu citei. Parece até combinado, porque esse era o assunto que eu acho central desse momento. Primeiro, deixa eu dizer onde é que eu tô na frente de um templo mórmon, porque o George Washington e Benjamin Franklin, eles eram mórmons. Vou dar uma levantadinha aqui, ó, galera, pra gente na live ver. Olha só que linda essa cidade é maravilhosa, ela tem uma população muito parecida com a de Porto Alegre, né? É um templo maçônico, né, Diogo? Isso, é um templo maçônico, né? A cidade é muito acolhedora, arborizada, a cada 10, 20 metros tem uma árvore.
Ela, tipo, é uma Porto Alegre com grife, assim, né? Só pra gente fazer uma analogia nossa aí. Mas sobre isso, é curioso, assim, pegar o bastidor da entrevista. O PVC, ele estava preparado para fazer uma... Mas ele pega a pergunta do Rodrigo e ele continua. Porque ali ficou muito claro, a Kelly, ficou Beijo muito pra claro Alice. que beijo para ela, que o técnico da seleção brasileira, ele tem uma questão tática que ele não gosta, uma certa indisciplina tática que ele não curte no Endrick. Porque a pergunta do Rodrigo é a seguinte, qual é a diferença disso? Estamos com um probleminha, eu acho. Tá com um cortezinho no jogo, né? No corte do o Diogo tá Vou cortando. pedir pro Diogo se posicionar um pouquinho. Vamos tentar de novo. Que a resposta é muito interessante, porque o Rodrigo pergunta dos posicionamentos e o que a gente ouve aqui, né, dos demais colegas, de outros que acompanham, tal como o Gabardo, o Diogo, o Rodrigo, é que taticamente, claro, o Endrick é decisivo naqueles momentos, está tudo certo, mas que a função tática nos demais momentos da partida, visão do Ancelotti, não é a minha, ele não cumpriria tão bem como os demais. Deixa eu ver se o Diogo está de volta com a gente, Diogo. Tá, não, a gente vai trazer, Kelly, o Diogo aqui para a posição onde estamos eu e o Maurício, e aí já vai completar aqui, porque deu um probleminha no equipamento dele. Aí ele já vai completar o raciocínio vocês sobre Endrick, sobre... Enquanto o Diogo não chega, Gabardo, Maurício, faz sentido essa leitura? Vocês ouvem isso também? O que vocês acham? Vem aqui, Diogo. Completa aqui que a Kelly tá para completar o raciocínio. Vai lá. A parte da igreja a gente mostrou, do templo mórmon ali, mostrou o templo da maçonaria. Não, é que é o seguinte, ó. O Ancelotti diz assim, Matheus Cunha meia ponta, Igor Thiago centroavante. E o Endrick é uma outra coisa que eu ainda não sei, supostamente para elogiá-lo. Aí, a impressão minha, tá? A percepção minha. Assim, só faltou chamar ele de peladeiro. Sabe assim, o cara que tem talento pra caramba, mas não se enquadra taticamente na hora de defender. Então eu fiquei com a sensação que ele tá querendo enquadrar o Endrick numa parte tática que ainda não aconteceu. E ele só fala o seguinte, né, Diogo? O Endrick é um jogador de futuro, tem a próxima Copa, a Copa de 2030. Porra, mas por que ele trouxe pra essa então se ele não vai colocar pra jogar? Não, o Danilo acabou revelando sem querer que ele fez um golaço no treino, que ele enfiou uma pancada num chute e colocou o Nanete, que é o quarto goleiro lá do Flamengo, que tá ali para preencher o elenco. Quer dizer, ele tá arrebentando nos treinos, né? Mas ele não coloca para jogar. E olha, é bom... Tomara que não aconteça como aconteceu com o Gabriel Jesus. Lembra? Na Copa da Rússia, o Gabriel Jesus, ele tava mal e ficou no time. E o Tite não colocava ninguém do banco. Tomara que não aconteça agora com o Igor Thiago, com o Matheus Cunha, que não dei resposta, e o Endrick fica no banco. Tem uma percepção, eu provoquei o Maurício sobre isso, né? O brasileiro tem muito disso, de achar que alguém específico vai... O brasileiro se apaixona por alguém que vai, teoricamente, resolver. Até na política, né? Vai chegar alguém que vai acabar com todos os problemas. E não é exatamente assim. E aí, sobre o Endrick, eu tenho um pouco dessa impressão, Maurício, de que como o time foi mal, ou foi aquém contra o Marrocos, porque o Marrocos é um bom adversário, é um adversário forte, tal como o Paulo Germano havia previsto, né? Antecipado, melhor. Obrigada, Gabriel. Na última Copa, foi semifinalista no Catar. Enfim, estava dizendo que o Brasil não foi tão bem. Então a impressão que tem é que o Endrick vai entrar e vai resolver. O que te parece, Maurício? Kelly, você inspirou uma coluna minha. Eu só tive a indelicadeza de não citar você como fonte, estou fazendo agora na Gaúcha. E ontem, quando você fala no sala de redação sobre a expectativa messiânica em cima do Endrick, no mesmo sala eu disse que isso poderia atrapalhá-lo porque ele não tem esse tamanho ainda, o potencial técnico dele não é o do Neymar. Ele é só o melhor centroavante que a gente tem no nosso elenco, mas ele não é o cara que vai pegar a seleção e resolver. E eu escrevi uma coluna no site de GZH, no Gaúcho Esportes, em cima dessa figura. Não é Messias. Endrick é só o nosso melhor centroavante. Messias é outra coisa. E em cima dessa coluna do Maurício, inspirada pela Kelly, que boa inspiração, tem uma máxima no futebol que é assim, ela vale para o mundo inteiro, que é quando o bom é quem está no banco, temos problemas. Tu pega lá a França tem Doué, Olise, Mbappé e o Cherki tá no banco, né? Quer dizer, tem o Dembélé e o Cherki tá no banco e é um baita jogador, né, Maurício? Mas é um baita jogador. E ninguém tá reclamando, tá tudo certo. O problema é quem tá no banco, meu amigo, temos problema. Agora, eu queria fazer uma provocação para vocês, todos, Kelly, Diogo, Gabardo, Maurício.
que é como é que vocês estão enxergando a comunidade aí, né? Eu tô dizendo na cidade onde vocês estão, nos Estados Unidos de modo geral, esse jogo entre Brasil e Haiti. Por que eu tô perguntando isso? Porque eu, se não fosse brasileiro, certamente torceria pelo Haiti, não tem a menor dúvida, né? Porque seria a surpresa, a epopeia, né? A vitória inesquecível, épica do improvável, né, Maurício? Então, contra a Espanha, por exemplo, ninguém assistiu pensando, espero que a Espanha confirme o seu favoritismo. Não, as pessoas queriam ver a zebra. Não porque tem algo contra a Espanha, mas porque queriam testemunhar algo novo. E a Copa nos brinda com essas histórias, né, Diogo? A Copa é contra Portugal, tem toda a razão, né? A Copa é a vingança dos coadjuvantes, né? É nos coadjuvantes que brotam aqueles personagens maravilhosos, o Vozinha, né? Um goleiro cabo-verdiano de 40 anos, daqui a pouco é um dos homens mais celebrados do planeta. Isso é sensacional, isso é lindo, né? Então a gente adora essa revolta dos coadjuvantes, desde que não seja contra nós. Todo mundo ama um Davi derrotando Golias, mas quando Golias é a gente, aí não, né, Gabardo? Eu queria saber como é que vocês estão vendo aí isso. O pessoal tende a torcer pelo Haiti ou o Brasil continua sendo muito querido, país do futebol, bababá? Não queremos que o Brasil ganhe, mesmo sendo quanto uma grande zebra, que seria uma vitória do Haiti. Antes do jogo e do Maurício PG, deixa eu contar uma história rapidinho, porque eu tive, pelo grupo RBS, acho que a cobertura mais marcante, a cobertura mais marcante da minha trajetória profissional, 22 anos atrás, que foi em Porto Príncipe, capital do Haiti, naquele chamado Jogo da Paz, onde o Brasil levou suas grandes estrelas para o Haiti, para jogar contra a seleção do Haiti, e naquele momento, isso foi em 2004, aquela imagem marcante do Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, naqueles carros blindados da ONU, em direção ao estádio Silvio Catoro, em Porto Príncipe, quando a CBF levou a seleção brasileira para tentar levar um pouco de alegria para aquele povo do Haiti, né? E tinha 1 milhão de pessoas, foi o público estimado, nas ruas da cidade, tentando se agarrar, chegar perto dos jogadores da seleção brasileira. O que aconteceu lá e por que eu fiquei uma semana no Haiti naquele jogo? O país estava num princípio de guerra civil, com todas as áreas da capital Porto Príncipe dominadas por gangues, e foi criada a MINUSTAH, né, pela ONU, com a tentativa de reconstrução, de pacificação do Haiti. E tinha, das tropas da ONU, 80% das tropas eram do Rio Grande do Sul, né? Era do Rio Grande do Sul. E por isso que eu fiz a cobertura lá e fiquei, enfim, um bom tempo lá acompanhando tudo o que estava acontecendo, e foram cenas muito marcantes, né, de um país dominado por gangues e que naquele dia, especificamente naquele dia, viveu um momento de alegria. Dava para ver no rosto das pessoas a alegria que eles tinham de ver os jogadores da seleção brasileira. E a situação 22 anos depois, eu acho que ela ficou pior ainda do que aquele ano em 2004, porque, né, para essa Copa do Mundo, os jogadores do Haiti e a seleção do Haiti não jogou as eliminatórias do Haiti. Tiveram que jogar em Curaçao. O técnico nunca pisou no Haiti. Nunca pisou no Haiti, Maurício. Então eles não entram no Haiti. Todos os jogadores jogam fora do Haiti nos seus clubes. Eles não voltam para o Haiti porque não tem a menor condição de ir lá. Então é um país que talvez seja a história mais triste, marcante desta Copa do Mundo, é a da seleção do Haiti. Isso que o PG toca nesse ponto é extremamente importante, porque certamente é um país que vai receber o carinho, né, claro, de muita gente nessa Copa do Mundo. Agora é contra o Brasil hoje, né? Deixa eu dar um exemplo. Boa pergunta, PG. Como todas de Vossa Excelência. Primeiro que assim, o estádio, 62 mil pessoas, a capacidade vai estar tomada por brasileiros. São muitos brasileiros aqui. Está esgotado, né? E segundo, essa relação com o Haiti é incrível. Lá no nosso hotel em Morristown, né, o Gabardo conhece, era a Rose, eu não me lembro do sobrenome dela. E ela é haitiana. E aí eu perguntei para ela, o Brasil, o jogo e tal. E ela disse assim, que Brasil is my heart, or my second heart. Quer dizer assim, ela é uma paixão pelo Brasil. Eles têm esse episódio que o Gabardo contou tá na história do Haiti. Eles têm uma gratidão muito grande porque a guerra parou naquele momento. E o Ronaldo Fenômeno, quando ele conta essa história, eu já vi uma entrevista que ele fala e começa a chorar, inclusive, né, de tão emocionante que foi aqueles carros da ONU, né, Gabardo, andando pela cidade e as pessoas todas pedindo um autógrafo, sorrindo, vibrando. Então, alguma coisa sobre este episódio aí vai acontecer no jogo. Eu não sei o que, mas vai acontecer. Por tudo que você contou, pelo relato do Diogo, eu arriscaria dizer que, eventualmente, o Haiti tirar ponto da seleção brasileira, empatar, não vou nem falar em vitória. O empate de Cabo Verde com a Espanha, se o Haiti faz sobre o Brasil, é ainda mais impactante, porque Cabo Verde não tem essa história dramática de guerra civil, de parar uma guerra por 90 minutos em nome do amor pelo futebol. O Haiti tem um sofrimento que é daquele tempo e perdura até hoje. Então o Brasil
pode ser este prato universal, mas vamos, como disse o PG, que não seja hoje, tá? Deixa para outra Copa. Deixa eu pegar o torcedor aqui. Meninos, já Kelly, devolvo só pra vocês. Tá. Ah, claro. Não, eu vou pegar Não, porque... só em 10 segundos. O delay é uma maravilha, né? Fica um, não, vai tu, falo não vou depois. eu, parei, vai tu, vai. É que ele tem o tamanho assim do Gabriel, me emociono, né? O Gabardo, olha só, olha que coisa mais fofa aqui. Deixa eu ver como é que é teu nome, já te devolvo, Gabardo. É Benício. Benício, tá com a camisa do Brasil aqui, número 23. Coisa querida. Quanto é que tu acha, Benício? Primeiro, tu é de São Paulo? Sim. Quanto é que tu acha que vai ser o jogo, Benício? 4-0 Brasil. 4-0? Quem vai marcar? Quem vai fazer gol? Se o Henrique entrar, ele vai marcar 3 e o Vini Júnior vai marcar 1. O Hendrick, tu vê, né? As crianças. Obrigada, meu amor, fofura demais. O PG na Copa quer que eu devolva a canopla? Olha aqui, eu peguei pra mim, né? Obrigada. Obrigada, querido. E olha só o que aconteceu. A gente tá aqui e ele chegou assim: vocês estão ao vivo? Meu pai me mandou uma mensagem, né? Isso, meu pai tá assistindo ao vivo vocês lá de Rio Grande. Que coisa boa. Como é que é teu nome? É Bruno Mendes. Bruno, aproveita e manda um beijo pro pai. Chega aqui pertinho comigo, ó. Como é que é? Primeiro, qual é o time que tu torce? Sou colorado, né? Finalmente! Vamos, Inter! Vamos, Inter! Vamos, Inter! vamos. Teu pai, como é que é o nome dele? É Mendes. Beto. Beto, obrigada pela audiência. Beto, é isso, né? A Rádio Gaúcha tem sempre um gaúcho ouvindo e nos chamando aqui, porque estava ao vivo e o pai dele estava lá acompanhando o timeline. Quanto é que tu acha que vai ser o jogo? 4-0 tá bom. E quem vai marcar? 2 do Vini e 2 do Hendrick. É impressionante, de cada 10, 11. Obrigada, querida. Deixa eu te dar um beijo e vou devolver pro Gabardo. Hendrick é o nome mais citado. Gabardo. Até o menino que é o Hendrick, hein? É o pai, o filho, todo mundo quer o Hendrick. Mas agora o que vocês falaram é importante, eu acho, porque está se criando uma expectativa de que o Hendrick vai entrar e vai resolver. E talvez ele não esteja pronto para isso ainda, né? Também não podemos botar esse peso nas costas do garoto. Mas eu ia falar que sobre o Haiti, né, ainda, a estreia do Haiti na Copa não foi tão ruim assim, se a gente pegar as limitações que teve durante toda a preparação para o ciclo de Copa do Mundo. 1-0 para a Escócia? Perdeu só de 1-0 para a Escócia. E olha, na preparação, perdeu só de 2-1 do Peru do Mano Menezes, 4-0 na Nova Zelândia, um pouquinho antes tinha empatado com a Islândia. Então, aquele Haiti de 74 que tomou 7-0 da Polônia, que tomou 4-1 da Argentina, que era um time amador, não existe mais. Os caras sabem jogar, eles não têm força de competição, mas eles sabem jogar, eles não têm aqueles erros bizonhos como 74. Não, e todo mundo que a gente vai entrevistando os torcedores, quanto é que vai ser o jogo? É 4-0, é 5-0, é 6-0. Ai, calma. Acho que tem chance de ganhar de goleada, é importante ganhar de goleada pela questão do salto, para tentar ficar em primeiro lugar no grupo. Agora, vamos com calma também, né? Nós trocamos de pressão, na verdade, né? A pressão sobre o Neymar, se ele estivesse treinando e não curando lesão há mais tempo, a pergunta sempre que abriria a coletiva do você faria, alguém dos repórteres brasileiros faria Neymar começa ou entra no decorrer? Como não tem Neymar até esse momento, você troca de pressão, porque como o time não funciona, você vem para a escada, para o degrau abaixo. E chega no Hendrick, mas não é Messias, tá? Esqueça. Mas aí, o Yuri vai me puxar, fecha pra nós. Ô, Kelly, e eu quero ouvir o Gabriel antes de ir pro intervalo. Eu só preciso fazer uma pergunta que pra mim é a mais importante de todo este programa. Vocês estão na Filadélfia, eu quero saber se vocês já provaram o sanduíche típico daí, que é o Philly Cheesesteak. Deus o livre, o garçom falou que a gente falou, o que a gente pede? E ele falou pra nós, o Philly, e aí quando eu tava vindo pra cá, o motorista do aplicativo falou, tem uma outra coisa que tu não pode ir embora, o Philly e o Water Ice. Não chega a ser um sorvete, porque ele seria um pouquinho mais aguado, né? O que a gente tem no Brasil, tipo uma raspadinha, né? Com uma fruta e água, seria parecido com um sorvete, mas não tão cremoso. Kelly, eu falei aeroporto, mas esqueça aeroporto, tá? Foi quando a gente saiu da estação de trem, atravessamos a rua, tinha uma ilha gastronômica ali e a gente pegou esse sanduíche x-tudo com bacon, ovo e orações. Agora, Gabriel, eu preciso te ouvir e fazer, né, porque a gente falou com todo mundo, e antes que o Yuri me trucide, não me escale mais, eu quero te ouvir, e se os meninos, eu sei que eles têm bastante coisa para fazer, quiserem se liberar, ou ouvindo a opinião muito importante de Gabriel. Mandando embora, Kelly, é isso? Exato. Isso? Já entendi, já entendi. O Gabardo principalmente. Sai da tela.
Não, quero liberar, que eu sei que tem bastante coisa. Eu queria fazer só... Vocês sabem que eu não tenho a menor condição de opinar sobre futebol, mas eu queria aqui fazer um adendo ao que o Gabardo falou sobre a conexão do Rio Grande do Sul com o Haiti, porque a gente vai ter muita torcida para o Haiti hoje no Rio Grande do Sul, porque depois do terremoto de 2010, a gente teve aí 45 mil haitianos vindo morar no Brasil e metade dessa turma está concentrada no Rio Grande do Sul, em Lajeado, Caxias, Passo Fundo, todos trabalhando nos nossos frigoríficos, né? Então o Brasil foi pacificar o Haiti e hoje os haitianos estão aqui trabalhando nos abatedouros gaúchos ao lado dos senegaleses, que a gente também São tem um muito fluxo migratório elogiados, bem inclusive. importante. São muito elogiados pela força de trabalho, pela disposição. Boa lembrança, Gabriel. Boa. Sempre intervenções muito construtivas. Muito obrigada. Se os guris não forem embora, eu vou pedir para escalar a seleção, Gabardo. Ah, sim. Vamos escalar aqui, Cada Maurício. vez que a Kelly fala os guris, os meninos, eu me viro pra procurar, porque nos meus 62 ela não deve estar falando comigo, e é comigo mesmo. Eu acho sempre que é bullying. Eu acho que eu vou ter que tratar isso na terapia. Eu achar que é bullying. O time, né? Vamos com o time aqui. Tá difícil porque o Ancelotti anda surpreendendo neste início de Copa do Mundo. Time provável: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Na defesa acho que não vai ter surpresa. Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, ou Danilo Santos ou Luiz Henrique. Vini Júnior, Rafinha e Matheus Cunha ou Igor Thiago. Time provável do Brasil. Até para contextualizar, Kelly, esse eu acho que é um detalhe interessante, né? A Filadélfia, ela tá... Imagina, numa Copa do Mundo, a seleção veio de ônibus aqui para Filadélfia. O Maurício veio de trem e eu, o Diogo Oliveira, de carro, na estrada. Uma viagem de ônibus que a seleção fez em 2 horas e meia. Trem 1h20. Trem 1h20. Eu e o Diogo pegamos um trânsito na chegada aqui, deu 4 horas. Nossa senhora, me senti na BR-116. Ou então na Freeway, assim, indo no Ano Novo, sabe, Kelly? No Ano Novo. Então no jogo de Copa do Mundo a seleção veio de ônibus e volta logo depois de ônibus, né? Para sua base em Morriston, aguardando o jogo da terceira rodada na semana que vem. Hoje a gente tá na frente da prefeitura. Semana que vem eu acho que a gente vai estar na praia. Em Miami, South Beach. Tá bom assim? Gabardo. Bacana. Bacana. A Zaqueri também vai. O Brasil vai jogar lá, Kelly. Tá bom. Gabardo é sensacional. Bacana. Legal. Tá certo. Muito bom. Maurício, querido, obrigada. Diogo, amor, Beijo. obrigada. Gabardo, depois a gente fala, tá? Valeu. Sobre isso.